Ações são vendidas a preços baixos de tempos em tempos e não requerem um alto QI para perceber que estão baratas. No entanto, é necessário ter uma mentalidade disposta a agir. Um exemplo notável disso é o Sr. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, de 92 anos, que é CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo. Ele é mundialmente conhecido por ser o melhor investidor do mundo. Todo ano, Buffett publica uma carta aos acionistas na qual detalha o desempenho das ações da Berkshire Hathaway desde que assumiu o controle em 1965. A incrível média anual de 20,1% nesse período supera em muito os 10,5% do S&P 500 ou do mercado em geral. O retorno total da Berkshire Hathaway durante esse tempo é de 3,6 milhões por cento, em comparação com os outros 30 mil por cento do S&P 500. Portanto, nesse vídeo, vamos dedicar um tempo para ouvir alguns conselhos de Warren Buffett que se aplicam especificamente à situação de investimento que todos enfrentamos em 2023. Então, qual é a situação? Em primeiro lugar, o mercado de ações está em queda, caiu 20% em 2022. Também enfrentamos uma inflação elevada, embora felizmente pareça estar diminuindo atualmente. Por fim, temos taxas de juros em alta, e é provável que continuem subindo em 2023, com o Federal Reserve reafirmando seu desejo de reduzir a taxa de inflação para 2%. Eles não vão parar de aumentar as taxas até atingir esse objetivo. Com todos esses fatores juntos, juntamente com a possibilidade de uma recessão significativa durante o ano, os investidores têm muito o que se preocupar. Vamos começar pelo começo. O que fazemos como investidores racionais de longo prazo quando o mercado de ações está claramente em queda? Vamos falar um pouco sobre o fato de que o mercado está baixando quase 800 pontos hoje. Isso é um motivo de preocupação? Bem, na verdade é algo bom para nós. Somos compradores de ações ao longo do tempo, assim como somos compradores de comida. Espero continuar comprando comida pelo resto da minha vida e espero que os preços dos alimentos caiam amanhã. Quando as ações estão em baixa, compramos de forma equilibrada. E quem não gostaria de comprar a um preço mais baixo em vez de um preço mais alto? As pessoas têm reações estranhas a isso, porque a maioria dos ouvintes são poupadores. Isso significa que eles são compradores, e eles deveriam querer que o mercado de ações caísse. Eles deveriam querer comprar a preços mais baixos, mas eles têm a sensação de que se sentem melhor quando as ações estão subindo. O pensamento racional de Buffett realmente brilha nesse trecho. Se você é um investidor de longo prazo, que busca construir riqueza e tem menos de 55 anos, você realmente deseja que o mercado de ações caia. A razão é que você ainda deve ser um comprador de ações. Se você tem entre 70 ou 80 anos, então definitivamente deseja que o mercado de ações permaneça muito alto, porque é provável que você esteja na fase de vida de que é um vendedor de ações. É bom que Buffett aborde o fato de que a reação da maioria das pessoas ao mercado em queda é emocional. As pessoas se sentem melhores comprando ações quando o mercado está subindo, mas na realidade você deve se sentir melhor comprando em momentos como este, quando o mercado de ações está em baixa. Isso remonta à famosa citação de investimento que diz que o mercado de ações é o único lugar em que as pessoas saem da loja durante uma liquidação. Pense nisso quando for a Black Friday. Sempre compramos, mas por que ficamos assustados quando há uma liquidação no mercado de ações? Para investidores de longo prazo, na verdade devemos ficar empolgados com a queda do mercado de ações. Ouça esses dois trechos. Algumas pessoas não deveriam olhar para seus investimentos, porque elas ficam muito perturbadas com as flutuações de preço. Se você vai fazer coisas estúpidas, porque o preço de uma ação caiu, então você não deveria possuir nenhuma ação de jeito nenhum. Eu fiz as coisas estúpidas vendendo ações quando elas caíam. Se você compra uma casa por 20 mil dólares e alguém aparece no dia seguinte e diz: eu vou te pagar 15 mil por isso, você não vende, porque o preço é de 15 mil dólares. Mas algumas pessoas não são emocionalmente ou psicologicamente aptas para possuir ações, mas acho que mais delas seriam se fossem educadas sobre o que realmente estão comprando, que é uma parte de um negócio. Se você se preocupa com as correções, não deve possuir ações. Quer dizer, se você não aguenta ver suas ações caírem em algum momento, por que se preocupar com isso? Quero dizer, o ponto é comprar algo de que você gosta a um preço que você gosta e depois segurá-lo por 20 anos. E você não deve olhar para ele dia após dia. Se você comprou uma fazenda ou um apartamento, você não receberia uma cotação dela todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. Então é um erro terrível pensar em ações como algo que sobe e desce. E você deve prestar atenção a isso. Portanto, em resumo, possua ótimos negócios e lembre-se de que as correções de mercado são uma parte normal dos investimentos, e na verdade devem deixá-lo feliz, não assustado.
Mas e quanto à inflação que estamos vivendo? Os preços dos materiais estão subindo muito no momento, tornando tudo mais caro tanto para os consumidores quanto para as empresas. O que devemos considerar durante um período em que os preços estão inflacionando em todos os lugares? Keynes disse muitos anos atrás que a inflação é um imposto invisível que apenas uma em 1 milhão realmente entende. O melhor investimento contra a inflação é melhorar sua própria capacidade de ganho. O melhor investimento passivo, eu acredito, é um bom negócio. Se você possui uma participação em um bom negócio, é muito provável que mantenha seu poder de compra, independentemente do que aconteça com a moeda. Mas é interessante nos Estados Unidos ver que o valor do dólar desde que eu nasci caiu 94% para 6 centavos. Mas as coisas podem se sair muito bem durante esse período de inflação. Quero dizer, se alguém me dissesse quando eu nasci que a nota de $1 chegaria a 6 centavos, eu poderia ter dito: deixe-me voltar, não estou interessado em emergir nesse tipo de mundo. Mas na verdade as coisas se saíram muito bem. Portanto, esse conselho é realmente interessante. Existem alguns conceitos a serem explorados aqui. Em primeiro lugar, a melhor coisa que você pode fazer durante a alta da inflação é melhorar sua própria capacidade de ganho, ou seja, torne-se mais valioso para o seu empregador ou futuros empregadores para que sua renda possa realmente aumentar junto com a inflação. Além disso, Buffett diz que o melhor investimento passivo é um bom negócio. Se você possui uma parte de um bom negócio, é provável que ele mantenha seu poder de compra, independentemente do que aconteça com a moeda. Buffett explicou isso em sua carta aos acionistas em 1981, onde afirmou que os melhores negócios para combater a inflação têm a capacidade de aumentar os preços facilmente, mesmo quando a demanda do produto está estável e a capacidade não está totalmente utilizada, sem o medo de perder uma grande participação de mercado ou volume de venda. Mas e quanto à terceira grande questão de investimentos esse ano, a taxa de juros alta? O que podemos fazer quando as taxas de juros continuam subindo? Quando as taxas de juros estão muito baixas, o dinheiro fica barato e fácil de obter tanto para os consumidores quanto para as empresas, o que significa mais gastos, mais lucros e mais crescimento. E é isso que tivemos nos últimos 10 anos ou mais. Mas agora, por outro lado, estamos começando a ver taxas de juros subindo. Isso significa, é claro, que o dinheiro emprestado é mais caro de se obter. Então, as dívidas corporativas se tornam mais difíceis de pagar e os consumidores geralmente têm menos para gastar. Portanto, este é um ambiente difícil para as empresas operarem e prosperarem. E muitas vezes isso se reflete em resultados financeiros, que por sua vez afeta seus preços de ações. Dê uma olhada nesse gráfico dos últimos 5 anos. Como você pode ver, as taxas de juros subiram em 2018 e o mercado de ações não fez muito em 2019. As taxas começaram a cair em 2019 e o mercado subiu. E depois, quando a pandemia atingiu, o Fed abaixou a taxa de juros a zero e o mercado basicamente explodiu por 2 anos. No entanto, em 2022, as taxas de juros subiram muito e o mercado caiu 20%. Quando as taxas sobem muito, as ações geralmente sofrem, e isso é causado em parte pelo desempenho ruim das empresas e pela queda no valor das ações. Mas o outro fator a considerar com a taxa de juros, é claro, são os títulos do governo. Os títulos do governo dos Estados Unidos são geralmente considerados os retornos sem risco. Você empresta o dinheiro ao Tesouro dos Estados Unidos e eles o pagarão de volta em algum momento do futuro, mais os juros. Portanto, quando as taxas de juros estão baixas, o governo honestamente não paga muito de juros. Mas quando as taxas de juros sobem, se você comprar os novos títulos que eles estão emitindo, esses títulos lhe darão um pagamento de juros mais alto. Isso tudo é muito chato para nós, mas é muito interessante para 80% do mercado que são apenas gestores de dinheiro de instituições que estão tentando obter um bom retorno para seus clientes com o menor risco possível. Portanto, o que você encontra é que, quando as taxas sobem, muito dinheiro profissional sai do mercado de ações de risco e volta para a segurança dos títulos do tesouro. E essa venda pelos grandes players faz com que os preços das ações caiam. Isso é o que Buffett está falando sobre essa ideia exata em 1982 e 1983. Portanto, o que podemos tirar de tudo isso é que precisamos estar muito atentos ao desempenho dos nossos negócios selecionados e nos mantermos focados no longo prazo. A história nos diz que as ações são geralmente um lugar melhor para se estar do que os títulos ao longo de um período muito longo. Isso é apenas a realidade, mas por períodos curtos, ocasionalmente, as ações não são tão boas. Portanto, como investidores no mercado de ações, precisamos nos manter focados no longo prazo, para que possamos aproveitar os preços de ações de alta qualidade, deprimidos como oportunidades para retornos a longo prazo. Precisamos reconhecer que não podemos fazer nada em relação ao Federal Reserve.
eles farão o que for necessário. Portanto, vamos jogar o jogo longo e escolher ótimos negócios a ótimos preços, enquanto as taxas de juros estiverem realmente altas. É assim que enfrentamos o ambiente de taxa de juros alta. Em geral, pessoal, essa é a sabedoria de Warren Buffett para enfrentar as três grandes questões de investimento que todos enfrentaremos em 2023 e 2024: a correção do mercado de ações, alta inflação e aumento das taxas de juros. Espero sinceramente que você tenha obtido algo útil desse vídeo. Por favor, deixe um like e se inscreva-se. Portanto, se você gostou desse vídeo, chegou até aqui e deseja ver vídeos semelhantes a esse, considere se inscrever. Além disso, pessoal, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.